Salve, salve, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido e amado do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Então, pessoal, ontem vencemos na raça, né? O São Paulo conseguiu a virada ontem contra o Primavera, né? Com gols do Lucas e também do Caleri de pênalti. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai estar fazendo aí um corte do programa Domingol, tá bom? Com o Benja. A gente vai estar vendo aí o que alguns comentaristas vão estar falando a respeito do tricolor, né? Da vitória do São Paulo ontem, que se classificou com o placar de ontem, né? Com a vitória de ontem. Espero que vocês gostem do vídeo. Peço que, por favor, se inscrevam no canal. É só clicar nesse botãozinho aí embaixo, tá bom? Deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui do canal. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Do atual clube do Alisson, né? Vamos falar um pouquinho do São Paulo agora, que está se recuperando, está com uma sequência boa dos últimos jogos, com algumas vitórias importantes, né? Engrenou do Flamengo para frente, né? E recentemente teve essa virada contra o Primavera, 2-1 foi o resultado do jogo, e assim o time entrou no G8. Eu me lembro da gente estar falando aqui na CNN, não há muito tempo, da ameaça real de rebaixamento que o São Paulo estava enfrentando. E hoje a situação é ao contrário, né? Porque a posição que, assim, naquela antessala do inferno que estava o São Paulo, quem está hoje é o Santos. O que está acontecendo, na opinião, na avaliação de vocês, nessa guinada positiva do São Paulo? Tem a ver com um reposicionamento, talvez, do Crespo, que há pouco tempo atrás estava falando assim, gente, a gente está com o salário atrasado. Tem a ver com a presença do Rafinha, que chegou e falou assim, não tô nem aí para salário atrasado, já joguei muito assim, tem que jogar. Tem a ver com um fôlego novo de um presidente, com uma gestão anterior de várias pessoas ameaçadas e que estão até respondendo criminalmente, né? Ou inicialmente, pelo menos da denúncia, da parte inicial dos processos. Vocês acreditam que o São Paulo hoje é um time que tem condições de ter um 2026 em longo prazo, diferente do que foi o começo do ano? Por exemplo, Morelli, o que você acha disso? Eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou. Eu acho que talvez neste momento, quem está menos sintonizado é o Crespo. Eu vejo assim, o Crespo com muita dificuldade. Não, com muita dificuldade de armar esse time. Eu acho que os jogadores entenderam o que é o São Paulo, o que é vestir a camisa do São Paulo e fizeram ali uma comunhão para tentar levar o São Paulo, tirar o São Paulo das fases que ele estava vivendo. A diretoria chega com uma cabeça nova, tem investigação, as pessoas vão embora e eu acho que isso ajudou muito o clube, muito. É o tal do terceiro mandato, né? O terceiro mandato derruba muita gente e deixa todo mundo ali meio sem fazer nada. O próprio Muricy, que eu acho que é uma pessoa fantástica na história do futebol brasileiro, estava ali que a gente não sabia direito o que o Muricy fazia. Relaxa, o que você tá... E é um baita cara, né? Então, assim, eu acho que o São Paulo estava muito acomodado, muito cada um na sua e ninguém estava preocupado com nada. Então, quando você limpa todo mundo, não estou entrando no mérito da investigação, não estou entrando em culpa ou inocência, não estou entrando nesse mérito. Estou entrando nas mudanças. Você tira um presidente, você põe outro, você tira um diretor, você põe outro, as pessoas vão embora e aí você começa a dar respiro para o futebol. E é exatamente o que está acontecendo. E eu acho que assim, os líderes desse São Paulo, em campo, Luciano, Caleri, Lucas, esses caras são muito importantes para essa retomada do São Paulo. Que é o que eles fizeram nos últimos jogos, né? Exatamente. Esses jogadores conduzem o São Paulo nessa nova fase. E aí o Crespo, no meu modo de ver, tá meio perdido ali de como eu monto o time. Aí chegaram, na verdade o Danielzinho chegou muito bem. E com o Marcos Antônio, para mim tomou conta ali do meio de campo. Passa a bola para os dois que vai sair alguma coisa dali. Então, tudo isso ajuda. O Caleri voltou, o Lucas voltou, até jogou bem ontem. E o Luciano é esse cara que briga e veste a camisa do time. Então, eu acho que o momento do São Paulo se deve aos jogadores, a esses caras que eu acabei de falar. Você acha, Michel, que já tem uma virada de página no São Paulo? Não, tá sendo virada, né? Eu acho que os jogadores, eles entenderam, acho que um pouco também do que aconteceu no Corinthians, né? Acho que as mudanças ajuda, isso mostra até para o ambiente, né? Com certeza a nova direção do São Paulo, o novo presidente, com a chegada do Rafinha, deve ter tido uma conversa com o elenco e tentado apaziguar e acalmar um pouco e mostrar para eles que
que dentro de campo as coisas tinham que mudar, senão a situação não ia mudar também. Então, mas eu acho que o São Paulo, o Jairo, já tecnicamente é um elenco, é um time inferior ao do Corinthians hoje, por exemplo, né? O ano passado, se você vê os melhores jogadores, que era Oscar, Lucas, o próprio Caleri, que você citou aqui, não jogaram. Então, por exemplo, o Lucas, para mim, é o diferente desse time. Ele é o jogador que faz a diferença. É o grande líder ali, né? E se para mim, se ele esse ano ele estiver bem fisicamente, ele ontem pelo menos jogou os 90 minutos, porque vinha entrando nas outras partidas, para mim fez uma ótima partida. Já não posso dizer a mesma coisa, o São Paulo ganhou. Agora dizer que fez um ótimo jogo? Não, até porque fez para mim o Primavera, ele joga o primeiro tempo melhor que o São Paulo. Sim, e quando você fala que o Crespo ainda não se achou, eu também concordo. Por exemplo, ontem ele entra com 3 zagueiros, né? Um meio de campo com o Marcos Antônio e... Danielzinho? Não, o Danielzinho ele entra depois. Então, assim... Marcos Antônio e Bobadilha. Até porque, para mim, ele ainda precisa dar uma ajustada nesse meio campo do São Paulo. Que é um meio campo que, com a bola, vai jogar. Vai jogar ali, se jogar Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, vai jogar. Mas também é um time que dá muito espaço quando o adversário tem a bola. E isso a gente vê os números que o São Paulo tem no Campeonato Paulista. Então, assim, sempre tomando gols. Então, ele ainda tá pecando. Tipo, eu tô voltando lá atrás um pouco com o Zubeldia, que se atrapalhava um pouco para definir o time, até nas próprias mudanças que ele fazia durante a partida. Perfeito. Então, assim, eu acho que me vem de vez em quando esses flashbacks lá de trás do Zubeldia. Quer ver alguns dados interessantes? Por exemplo, o São Paulo tomou 7 gols em 11 jogos, é isso, João? 11 gols em 7 jogos. Tem a segunda pior defesa da competição, só fica atrás do Primavera, time que venceu ontem, e da rebaixada Ponte Preta. Então, nesse sentido, eu acho que o Crespo ele tem que dar uma analisada, tentar encaixar e montar melhor esse time do São Paulo. Tudo bem, não tem um elenco que nem os outros aqui, mas tem jogadores, sim, se fisicamente estiverem bem, não como foi no ano passado, que você vinha não sei quantos jogadores no departamento médico de São Paulo. Cara, o São Paulo consegue, desculpa o meu dia, o Crespo ele vai conseguir sim, montar uma equipe competitiva. Lógico, não vejo o São Paulo hoje também com um elenco para, talvez pontos corridos não, um mata-mata, até vá, pelo que vem demonstrando, mas eu não empolgo não, até porque, por exemplo, você vê um time como o Flamengo, vai lá, joga com um time inferior, mete 7-1, São Paulo penou para ganhar do Primavera. Não precisa, é um processo. Não precisa, se bem que, tudo bem, não botou todos os titulares, o time melhorou quando entra Luciano, Caleri e o Danielzinho. Que se você vê no gol do... Se você vê o gol do Lucas, o passe do Danielzinho é rápido, tá? Mas é maravilhoso. Então, assim, mas ainda tenho minhas dúvidas. Mas, mano, quando a gente compara, por exemplo, o que pra mim é interessante que aconteceu nessa semana, desse repeteco dos jogos, o São Paulo e o Santos. Relaxa, o que você tá assistindo já volta. O jogo que dá 2-1, quando o São Paulo vence, e no outro que ele empata. Né? Aquele que ele busca o empate, porque o Santos sai vencendo no jogo da Vila Belmiro. Para você, a principal característica do São Paulo até o momento é o time que oscila demais e que, como quem oscila, vacila também demais? Sim. O São Paulo ele não é a pior defesa, uma das piores defesas do Campeonato Paulista à toa. O São Paulo está jogando muito exposto. Mas eu acho que o São Paulo melhora quando ele passa a adotar o esquema com 3 zagueiros. Por mais que ainda existam algumas coisas que precisam ser ajustadas ali, mas quando você preenche o meio campo, Michel, você acaba já dificultando para o adversário. E o São Paulo tem feito isso, ele adiantou o Cédric junto com o Enzo Dias ali para jogar junto com os volantes do São Paulo. Aí você tem o Bobadilha, você tem aí o Danielzinho, o Marcos Antônio, você já congestiona um setor dificultando para o adversário. E o São Paulo, quando ele encontrar o time titular, e aí lá na frente vai brigar por titularidade ali, Lucas e Caleri, Lucas e Luciano, Caleri e Luciano, porque o Lucas muitas vezes também pode estar fora de combate, o
Ferreirinha correndo por fora, mas eu acho que não tem como você mudar muito esse esquema do São Paulo. O São Paulo hoje ele produz muito mais jogando com 3 zagueiros, cara. Em determinado momento, quando o treinador, ainda mais o Crespo, que ele entendeu isso e ele está insistindo nessa escalação, a tendência agora é começar a ajustar. Mas eu acho que outros fatores também contribuíram para o crescimento do São Paulo. A chegada do Rafinha é um cara que mudou o semblante ali, mudou o psicológico da equipe. Exatamente. Porque, cara, time grande, numa situação difícil, é igual um gordo com labirintite, mano. Pro magrinho, o labirintite, ele consegue se equilibrar melhor. O gordo não, ele cai. Time grande, velho, quando ele começa a balançar, é difícil você segurar. Por exemplo, o Chapecoense, com todo respeito a ela, ao Sport, alguns outros times aí menores também, quando estão ali num Z4, é mais fácil para esses times lidarem com essa pressão de Z4, porque eles estão acostumados a subir e descer. Agora, quando você pega um Santos ali beirando o Z4, quando você pega o São Paulo beirando o Z4, Corinthians beirando o Z4, cara, é um turbilhão, velho. Sabe, você tem 100 jornalistas na porta do teu ônibus falando, e aí, vocês vão cair mesmo? Agora na porta dos times menores, não tem ninguém. Tem o cara que cobre lá da rádio, X, beleza. É ruim até pra dormir, filho. É complicado, cara. Então o São Paulo está se acertando aos poucos. Ontem, novamente, aí o Lucas, para mim, foi o principal jogador de São Paulo, que realmente foi o cara que levou o São Paulo para a virada. Porém, a gente não pode se furtar aqui também do fato, mesmo o São Paulo vencendo, no último minuto, Primavera perdeu um gol cara a cara. O Rafael fez uma defesaça mandando para escanteio e... No primeiro tempo, se ele deu um pênalti no Luciano no segundo tempo, combinando com a virada do São Paulo, teve um pênalti muito mais escandaloso pro Primavera que não foi marcado. Uma cotovelada na cara do jogador do Primavera ali, que se ele marcou aquele pênalti em cima do Luciano, que eu acho que foi, mas no primeiro tempo teve um pênalti assintosíssimo pro Primavera, muito mais do que a jogada do Luciano, que não foi marcado. Vamos falar um pouquinho do Rafinha. Morelli, o clima com a chegada de alguém que até há pouco tempo estava jogando no São Paulo, entende muito bem o que está acontecendo dentro de campo, conhece toda a estrutura, toda a administração, lidou diretamente com o Muricy e entra justamente para substituí-lo. Isso serve como um gás para toda a equipe, ajuda a resolver os problemas ou, na sua avaliação, pode trazer problemas novos que o São Paulo vai ter que se virar para arrumar? Eu não vejo com problemas novos, não. Eu acho que ele tem tudo para ajudar e está ajudando. É um cara que os jogadores conhecem, sabe como lidar, sabe o espírito dele, brincalhão, hora mais duro, hora mais tranquilo. Então eu acho que tudo isso ajuda. A convivência é muito importante no vestiário. O Michel vai falar isso um pouco pra gente. Eu só não gosto do discurso do Rafinha quando ele chegou de que assim, olha, mesmo estando atrasado todos os salários, a gente tem que jogar. Eu até entendo que era a hora de falar isso. Mas eu não gosto muito desse discurso. Eu gosto do discurso de que vamos tentar pagar vocês para que vocês não tenham essa preocupação a mais dentro de campo. Eu gosto mais desse discurso. Eu não acho que pela proximidade do Rafinha com o elenco, de ter jogado até pouco tempo atrás, o Rafinha tem que falar isso para os jogadores. Olha, mesmo você não recebendo o seu salário, entra lá e dá o máximo. Eu até entendo que tem que falar isso, mas eu gosto mais de um discurso de, olha, estou chegando aqui agora, nós vamos ver como é que está essa situação e a gente vai tentar resolver isso o mais rápido possível. Eu acho que gosto mais desse discurso. E ele falou um pouco de, olha, mesmo sem receber, vamos lá, porque aqui, não sei o que e tal. Eu não gosto muito disso. Agora, eu acho que tende a ajudar. Precisa fazer os cursos que precisa fazer de gestão para saber a hora que tem que ter conversas difíceis e ele está numa função... É outro mundo, né? Que vai ter que ter conversas difíceis, né? Vai ter que ter conversas difíceis, individualmente, talvez em grupo, e ele precisa aprender isso. Eu não sei se um cara que saiu do vestiário tão cedo já desenvolveu isso. Agora, que ele carrega toda a bagagem de vestiário, isso é bom. Michel, fala pra gente, como que você avalia essa mudança toda pro São Paulo? Eu acho que pro vestiário é sempre importante ter alguém, um cara que vivenciou aquilo ali, que entende um pouco de toda essa situação, né? Mas eu concordo, eu acho que o Rafinha hoje, ele deixa de ser o atleta e vai exercer uma outra função. E ele sabe muito bem disso, é um parceiro, um amigo que eu tenho. Ele sabe que ele vai ter que, em cima disso, ter posturas totalmente diferentes das que ele teve e tomadas de decisões totalmente diferentes de quando ele era jogador. Ele tem noção disso. Acho que ele foi um pouquinho infeliz no discurso. Talvez o discurso dele, em cima disso, seria que, lógico, independente de você não receber, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que ir lá jogar, ganhar e vencer, e é isso, né? Não sei se foi influenciado também a falar isso, também... Pode ser também.
Tudo começou com uma pequena porta de um açougue. Rafinha é um cara extremamente inteligente. Até, desculpe te interromper, influenciado eu não sei. Eu sei que ficou muito parecido com o que o presidente falou na semana em relação ao salário. Porque o discurso do presidente foi até um pouquinho diferente. Eu acho que o presidente falou umas besteiras lá que, pra mim, já não gostei. Por exemplo, quando ele fala que ele não tá devendo salário, ele tá devendo imagem. Já falou besteira. Aí essa frase aí já pra mim falou que ia pagar de janeiro pra cá, porque de janeiro pra trás não era dando ele. a entender pra quem Outra tá ali bobagem. vendo, achando que ele... Não, salário não é salário, é imagem. Não, tá devendo, pô. Se tá devendo, faz parte do salário, tem que pagar. Dívida é dívida. É dívida, tá devendo. Então, assim, já sobre o Rafinha, eu acho que é um cara extremamente inteligente, né? Ele, na carreira dele, foi extremamente vencedor. E é um cara que ele, por todos os clubes aonde passou, isso eu sei porque eu tive oportunidade de jogar no Schalke após a saída dele, é um jogador que sempre foi uma referência dentro do vestiário, né? Às vezes com as suas brincadeiras, às vezes nos momentos onde ele tinha que cobrar o grupo e falar certas coisas. Ele era aquele cara que, se tiver que pegar o cavaquinho, o banjo que nem a gente estava vendo ali, ele ia pegar. Mas se fosse para entrar dentro do vestiário e dar dor em todo mundo e botar o dedo e falar assim, ó, vamos lá que você não tá jogando, entendeu? Falava. Então, assim, isso é legal. Mas eu acho que, lógico, você, para essa nova função, você precisa de uma formação. Mas eu acho que essa reestrutura do São Paulo, com a saída do Casares e tudo mais, eu acho e do próprio Muricy, eu acho que foi uma cartada legal. Você trazer um cara que conhece o vestiário, jogou com alguns ali e que ele tinha essa vontade. A gente até brincava com ele e falava assim, pô, você tá certo disso mesmo? Você vai? Não, eu quero. Já não era de agora que ele estava conversando com a diretoria do São Paulo, então era algo que ele queria e com certeza está ajudando muito, né? Com certeza deve estar ajudando muito dentro do vestiário, isso eu não tenho dúvida. Então, Nação Tricolor, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Nós vimos aí o pessoal do Domingol, né, comentando ali a respeito da vitória do Tricolor ontem, né, sobre o Primavera de virada, né, e eles fizeram elogios, né, ao São Paulo. São Paulo que não vinha de uma boa fase, né, mas desde o jogo com o Flamengo, né, onde venceu o Flamengo lá no Morumbi, o São Paulo tem demonstrado, né, uma postura diferente, né. E ontem não foi diferente, conseguiu a classificação, né? Não foi um jogo muito fácil, né? Pelo contrário, o São Paulo saiu perdendo, mas conseguiu virar, né? Com gols do Lucas e também do Caleri, né? Vimos aí o Felipe Bastos, né? Que é ex-jogador do Tricolor, né? Ele comentou ali e falou também ali um pouco a respeito do efeito Rafinha, né? Desde que Rafinha chegou ao São Paulo, né? Que foi coincidentemente também no jogo do Flamengo, né? De lá pra cá, o São Paulo tem mudado a postura, né? Tem entrado em campo com uma postura diferente, mostrando uma força, né, que não demonstrava antes, tá bom? Deixa aí nos comentários qual é a opinião de vocês, né? Ali tá o anti-humano, né, que é corintiano, né? Que vai jogar hoje com o Palmeiras, né? E nós já fizemos nossa parte, vencemos ontem, estamos classificados, né? E vamos aguardar aí os próximos jogos, tá bom? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre o que foi falado, né? Vocês concordam? Me diga aí qual é a opinião de vocês, tá bom? Deixem aí nos comentários. Mais uma vez peço que, por favor, se inscrevam no canal. Se você ainda não fez isso, deixe o like de vocês, tá bom? E ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.